Prefácio. A realidade em todos os tons, por Domingos Meirelles. Como Renoir, que pintava sentimentos, aprisionando com pinceladas gordas o calor, a alegria e as tragédias do seu tempo. Carlos Amorim retratou as misérias da condição humana no antigo presídio da Ilha Grande, desprezando a técnica tradicional de misturar primeiro as cores na palheta, até obter a tonalidade correta antes de adicioná-la sobre a tela. Decidiu aplicá-las diretamente sobre o tecido do quadro. O resultado foi surpreendente. Comando Vermelho, a história do crime organizado, é uma obra notável, em que a severidade dos tons revela a preocupação do repórter, com a clareza e a exatidão ao resgatar episódios que começavam a exibir os insultos do tempo, ao descrever os horrores e a sombria circularidade das almas que povoavam o antigo Instituto Penal Cândido Mendes, pelo qual Deus não parecia ter nenhum interesse ou preocupação pela vida de seus internos. Amorim não usou palavras aveludadas ou reflexões rebuscadas de talhe acadêmico para mostrar as consequências dramáticas da promiscuidade imposta aos presos políticos, obrigados a conviver no mesmo espaço com bandidos comuns por uma ditadura militar que pretendia amesquinhar e despolitizar as ações armadas de grupos de esquerda, que assaltavam bancos e instituições financeiras, colocando-os no mesmo patamar dos criminosos que frequentavam o noticiário policial. Os militantes que combatiam o governo eram apresentados à sociedade e ao mundo como indivíduos desprovidos de caráter, desumanos, capazes de cometer toda sorte de iniquidades, sem demonstrar culpa ou arrependimento. Amorim não se apropriou de discursos nem de técnicas romanescas para construir cenários e esculpir o perfil dos principais protagonistas dessa tragédia anunciada em 1969, com a mudança da Lei de Segurança Nacional, que procurava nivelar o militante político com o bandido comum. O autor seguiu apenas as regras do bom jornalismo, afrouxou as máscaras socialmente afiveladas, permitindo que seus personagens se exibissem sem disfarces, apresentando-se de corpo inteiro naquela espécie de lata do lixo do nosso sistema carcerário. Contexto seco, direto, sem ornamentos ou penduricalhos verbais. A narrativa precipita-se muitas vezes numa vertiginosa cavalgada, arrastando o leitor pelos labirintos de um universo cavernoso, desconhecido e assustador. A exuberância do relato, de repente, parece também libertar-se do autor e caminhar sem a sua ajuda, circulando livremente como um livro adulto, que expõe o interior e os medos do quarto escuro do ser humano. Comando Vermelho, a história do crime organizado, é a melhor reportagem até hoje publicada sobre uma organização criminosa no Brasil. As raízes do consórcio criado entre os muros de um presídio incrustado em uma ilha do litoral fluminense cresceriam, anos depois, pelas franjas do tecido social urbano, aninhando-se nas áreas mais pobres do Rio de Janeiro. Nas dobras da periferia, o CV estabeleceria seus negócios e as fronteiras movediças do seu território. Ao dissecar as origens do CV, Amorim expôs as vísceras de um agrupamento primitivo, anacrônico e impiedoso, despojado de qualquer vestígio de coloração política, que agia fora dos padrões clássicos de rebeldia social. No antigo presídio da Ilha Grande, através de uma textura narrativa densa em que a cenografia e os atores se alternam, como retratos esmaecidos, retocados aqui e ali por um pincel que se limita apenas a resgatar a tonalidade correta das imagens. Amorim parece conduzir o leitor pessoalmente até a Galeria B do Instituto Penal Cândido Mendes, onde a extinta Falange da Zona Norte, também conhecida como Falange do Jacaré, cometia toda sorte de infâmias e vilezas contra a população do presídio. Seus integrantes cobravam pedágio dos presos, obrigados a usar a galeria como passagem. Roubavam, espancavam e estupram os mais fracos, além de fazerem acertos com a administração, funcionando como uma espécie de polícia da cadeia.
A Falange manteve essa rotina perversa até a chegada das primeiras levas de prisioneiros políticos, após as alterações introduzidas na Lei de Segurança Nacional, em 69, ao adicionar militantes de esquerda num ambiente desapiedado e hostil. A ditadura militar produziria outra aberração. A fermentação dessa mistura anacrônica produziria resultados diametralmente opostos em relação ao que fora planejado. Os novos hóspedes se imporiam diante da massa carcerária, anulando o poder da Falange. Nas ruas, o crime continuava o mesmo, avulso, violento, desorganizado. Já na Ilha Grande, os presos comuns não dissimulavam seu fascínio. Com a disciplina, com a organização, o altruísmo e o exemplo de solidariedade que os militantes políticos exibiam ao dividirem entre todos os que recebiam das famílias nos dias de visita. Assaltantes e homicidas, em sua maioria analfabetos, descobriram o prazer de aprender a ler e escrever, com professores intelectuais encarcerados por delitos de opinião. Com o tempo, muitos passaram a frequentar as reuniões do, entre aspas, coletivo, uma espécie de comando da cadeia, no qual discutia-se a distribuição das tarefas individuais que deveriam ser executadas para melhorar as condições miseráveis da prisão. A chamada, entre aspas, turma do fundão, constituída de assaltantes de bancos, os antigos donos da casa. Igualmente condenados pela Lei de Segurança Nacional, logo seria também absorvida pela nova ordem. Os presos recém-chegados desenvolveram um intenso trabalho de catequese política. Começaram a circular pelas galerias textos clássicos da literatura marxista, como o Manifesto do Partido Comunista, escrito em 1848 por Karl Marx e Friedrich Engels, e a concepção materialista da história, de Plekhanov. Alguém era sempre escolhido para ler um determinado capítulo em voz alta e fazer depois a interpretação do texto. Em seguida, havia uma discussão coletiva sobre o tema abordado. Muitas vezes a turma da Falange também participava desses conclaves, ou tomava a iniciativa de sugerir questões para serem debatidas apenas entre eles. Com determinação jesuítica e movidos pela sua fé, os presos políticos transformariam as galerias numa espécie de claustro, onde acreditavam promover a conversão de almas que se imaginavam perdidas para sempre. Ao serem transferidos em 1975 para uma unidade especial no antigo complexo penitenciário da Frei Caneca, próximo ao centro da cidade, Rio de Janeiro, deixariam para trás uma legião de desafortunados. Com o embarque dos prisioneiros políticos rumo ao continente, os criminosos comuns viram também partir suas melhores esperanças. A partir desse dia iniciava-se também um ciclo de decadência, que aceleraria o processo de abandono e degradação do complexo da Ilha Grande. Ao visitá-lo 4 anos depois, em março de 79, como repórter do Jornal da Tarde de São Paulo, encontrei um prédio em ruínas, onde 502 presos permaneciam enjaulados, comendo e dormindo, dentro das celas, havia 60 dias, enquanto aguardavam remoção para outras instituições. Não tomavam banho de sol, nem frequentavam as oficinas praticamente desativadas. Dos corredores, o cheiro que exalava dos cubículos era insuportável. As noites eram sempre esperadas como uma bênção. O sono exercia um poder mágico sobre aqueles homens. Sentiam-se livres, pelo menos até o amanhecer. Pelas páginas desse livro denso, é possível refazer a controvertida trajetória do CV desde o berço, na antiga Galeria B, do Instituto Penal Cândido Mendes, até sua transformação na organização criminosa, que controla a maioria das favelas e presídios do Rio de Janeiro. Alguns presos políticos daquela época alegam que o verdadeiro significado da sua relação com os outros internos na Ilha Grande era apenas despertar entre eles um sentimento de solidariedade. Abre aspas. A suposta ligação da esquerda com o CV não passa de uma invenção da direita, fecha aspas, atesta um antigo inquilino da Galeria B, hoje um advogado conceituado, ao reconhecer que o trabalho de evangelização, entre aspas, promovido por alguns companheiros, acabaria gerando graves distorções. Alguns presos, recorda, chegaram a adotar uma hierarquia militar e autoritária, como o Bagulhão,
que gostava de ser chamado de marechal, o caráter individualista da população carcerária era refratário a mudanças de comportamento. Cada interno não abria mão do seu próprio código de sobrevivência. O autor revela que o convívio entre os presos políticos e os outros internos não foi tão harmonioso como reza a lenda. Ao serem enviados para a Galeria B, os militantes dos grupos de esquerda fizeram uma exigência. Não queriam se misturar com a massa carcerária. A Galeria B foi então dividida ao meio por um muro de alvenaria com um portão de ferro. Os bandidos comuns condenados pela LSN, a Lei de Segurança Nacional, passaram a hostilizá-los, chamando-os de bacanas, que no jargão da cadeia significava vítima em potencial. Apesar de sugerir uma postura elitista, a separação escondia um objetivo estratégico de longo prazo. Os quadros das organizações de esquerda tentavam formar um grupo diferenciado dentro da prisão, preservando as características das estruturas de militância que trouxeram da rua. Na visão pouco elaborada do criminoso comum, os grupos revolucionários, que como eles praticavam assalto a banco, não passavam também de quadrilheiros, só que mais organizados, além de terem migrado de outros estratos sociais. Com o passar dos anos, o CV, que chegou a adotar o lema Paz, Justiça e Liberdade, renegaria seu noviciado libertário para se transformar num braço armado do crime. Os chefões que se sucederam no leme do CV pensavam e agiam de forma diferente de figuras românticas como William da Silva Lima, conhecido como o Professor, um dos fundadores da organização. O comando V, que passaria a controlar parte considerável da geografia do Grande Rio, desprezaria inclusive as regras da boa convivência com o aparelho repressor do Estado. A famosa frase da polícia de Chicago dos anos 1920, Never kill a cop, nunca mate um policial, deixaria de fazer o menor sentido no Rio de Janeiro. A cidade e seus habitantes passariam a conviver com uma espiral de violência, jamais vista em toda a sua história. Ao optar pelo texto direto, enxuto, sem ornamentos, Amorim não teve a intenção de realizar uma espécie de lipoaspiração literária na construção da sua obra, na qual se vê a história do crime organizado. Foi o primeiro trabalho de cantaria, de uma trilogia dedicada ao estudo do crime organizado no Brasil. Com a paciência e habilidade de um artesão medieval, o autor cinzelou as colunas, as paredes, o teto e os arcos dessa espécie de catedral gótica, estimulando o leitor a visitar seu interior e fazer sua própria leitura dos diferentes ângulos e significados dessa estrutura complexa, em que evitou áreas de sombra, empenhando-se para que todos os espaços fossem devassados pela luz. O livro nos convence de que, enquanto existir entre nós uma sociedade capaz de produzir intolerância, violência e segregação, legado de uma herança escravocrata que cristaliza desigualdades e alarga a inclusão social, haverá sempre vagas e protagonistas para que novos personagens entrem em cena, assegurando vida longa a essa confraria que se orgulha de usar como chancela o monograma CV.